João, capítulo 14, versículo 27, diz assim, Jesus dizendo: Deixo-lhes a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações e nem tenham medo. Vamos ler de novo. Deixo-lhes a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações e nem tenham medo. Amém? Ele está sentado, meu irmão. Repita comigo: paz. Todo mundo quer, mas nem todos possuem. Paz é algo que todos querem. Inclusive, se você for até ver as guerras que são feitas em nome da paz. São Estados Unidos bombardeando o Iraque, afirmando que não, a gente quer estabelecer a paz lá. E muitas outras guerras, seja políticas, religiosas e assim por diante. Mas paz é algo que, infelizmente, a paz verdadeira, ela está bastante escassa em nossos dias. Você vê as pessoas aí frequentemente dizendo e afirmando: eu preciso de paz, eu preciso de um minuto de paz, eu preciso encontrar a paz. E como eu falei no início, que é o tema dessa mensagem, todos desejam a paz. Por que será que poucos conseguem a paz? Irmãos, se nós olharmos para a nossa sociedade hoje, apesar de paz ser bastante falado, não está presente na maioria da vida das pessoas. E as pessoas hoje vivem como um barril de pólvoras. A qualquer momento estão prontas a estourar. Basta você ver no noticiário a cada dia os acontecimentos. Briga de trânsito. Todo dia aparece e acontece isso. As pessoas, por causa de uma fechada, por causa de uma buzinada, estão dispostos a parar o carro, sair para fora e bater na cara da outra pessoa. Pessoas estão matando por um par de sapato. No ano passado, uma pessoa foi morta porque estava no ônibus e o sujeito, sem querer, pisou no pé dele, e daí ele foi lá e matou o cara. Final do ano agora, uma notícia que me assustou: 2 filhos espancaram a mãe, porque a mãe jogou a latinha de cerveja deles fora. A coisa, irmão, está ficando cada dia pior, e tudo isso revela que existe uma ausência de paz na vida das pessoas. E nós daí vemos Jesus falando sobre paz, e temos outras passagens que falam sobre paz, e as pessoas, por mais que conheçam isso, continuam correndo atrás dessa paz verdadeira. Como os irmãos sabem, eu trabalho diretamente com adolescentes, e o que mais se encontra é adolescentes, e todos nós já passamos por isso, adolescentes que não se encontraram ainda no mundo e não têm a paz naquela situação que ele está. E na conversa dos adolescentes é muito comum você ver isso. Não, quando eu me formar e tiver uma profissão, eu vou ter paz. Quando eu me casar, daí eu vou ter paz. Quando eu tiver meu carro, minha casa, eu vou ter paz. E o resultado da sociedade é esse. Nós vemos as pessoas se formarem, terem uma profissão, mas a paz não estava ali. Vão casar, casa, a paz não estava lá. Vamos ter filhos, a paz também não estava lá. E as pessoas vão vivendo na expectativa de que um dia alguma coisa vai acontecer. E na nossa sociedade capitalista, a maioria acha que isso aqui é que vai trazer a paz, Então, quando eu for rico, eu vou ter paz. E a gente vê as pessoas enriquecendo, continuando sem a paz. Irmãos, a proposta de Jesus, ela é muito simples, e esse versículo aqui, ele deixa algumas verdades bem claras sobre paz. Jesus disse: eu deixo-lhes a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Portanto, não se perturbem os seus corações e nem tenham medo.
Primeira coisa que nós precisamos entender é que Jesus nos dá a sua paz, a paz dele. Jesus nos dá uma paz. Esse discurso de Jesus, se você for ver lá em João 14, já era um discurso meio de despedida. Logo após ali, ele já seria preso, falaria mais algumas verdades, seria preso. Já tinha passado a cena lá do lava-pés e tal, e Jesus estava passando algumas instruções para eles. Depois Jesus ali promete o Consolador. Agora, é muito importante essa fala de Jesus para eles, porque era um momento conturbado, era um contexto conturbado. Os discípulos sabiam que Jesus estava sendo ameaçado de morte. Estavam todo mundo perseguindo Jesus, querendo matar Jesus, e os discípulos sabiam, se nós continuarmos com esse camarada, vai sobrar para a gente. E daí Jesus vem com um discurso de paz, mas Jesus daí fala de uma paz totalmente diferente, que é a paz dele. E essa é uma verdade que nós precisamos entender, irmãos. Para nós desfrutarmos dessa paz que Jesus nos dá, nós precisamos entender que existe a paz com Deus. Paz com Deus gera essa paz que Jesus nos ensina, a paz de Deus. Ele disse que era a paz dele, de Jesus que ele estava nos dando, a paz de Deus. E para conseguirmos isso, nós precisamos ter paz com Deus. Que é o quê? Que é o sacrifício da cruz, é acreditarmos nisso, é rendermos ao Senhor, é aceitar Jesus, a sua proposta de vida e nos entregarmos a Ele. Não existe, não tem como, não há possibilidade de você desfrutar essa paz que Jesus está falando, essa paz dele, sem você primeiro ter paz com Ele. Por que paz com Ele? Porque desde o início da humanidade nós escolhemos voltar-se contra o Senhor. Escolhemos o lado contrário da coisa. Éramos inimigo de Deus, como o próprio Paulo vai falar lá na frente. Até que o sacrifício na cruz, Deus dá uma proposta para nós reconciliarmos. E aí nós temos e podemos desfrutar dessa paz de Deus. A partir do momento que eu me entrego ao Senhor, me rendo a Ele, aceito e deixo Ele governar na minha vida. Daí sim, quando Ele é o primeiro, quando eu estou na cruz com Ele, ressurreto com Ele, Ele governa a minha vida. Aí eu começo a desfrutar dessa paz de Deus. Então, irmãos, entendam isso. Primeiro, paz com Deus, para desfrutar a paz de Deus. E a gente, então, começa a entender como que é essa paz que Jesus está falando. Que paz é essa paz dele? E daí você pode olhar para a própria vida de Jesus. Os discípulos agitados no barco, altas ondas, a tempestade, estava ali para acabar com aquele barco, afundar aquela embarcação, e a Bíblia nos diz que Jesus estava sossegadamente dormindo, descansando. Os discípulos apavorados, Jesus dormindo. Mas que paz é essa? Nós vemos a condenação de Jesus, cuspido, esbofeteado, agredido, envergonhado, sofreu mais que qualquer pessoa, sem retrucar, sem maldizer, sem fazer um escândalo. É levado para a cruz, pregado na cruz, altamente judiado. Olha para os seus malfeitores e diz: Pai, perdoa, porque não sabe o que se faz. Que paz maluca é essa que Jesus tem? Essa é a paz que Ele deseja nos oferecer. Essa é a paz que nós encontramos quando estamos com Ele, estamos nele. Paz que o mundo não vai entender. E daí, a segunda coisa que nós vemos é justamente isso. Essa paz que Jesus nos dá, ela é diferente da paz do mundo. Ele mesmo disse: olha, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. O mundo pode dar paz? Com certeza. E esse é o engano da humanidade hoje. Muito dinheiro, muita paz. É normal você ver no Facebook cenas de coisas maravilhosas que o dinheiro pode dar, e você vem embaixo: será que o dinheiro não traz felicidade? É claro que traz. As pessoas comentando: se dinheiro não traz felicidade, então dá o seu dinheiro para mim. Dinheiro não traz felicidade. Dinheiro não dá essa paz verdadeira. O dinheiro dá a paz do mundo.
E Jesus deixa bem claro como é a paz do mundo. E se você abrir o dicionário Aurélio, você vai ver o que é essa paz. Essa paz é a ausência de dificuldade, a ausência de problema, a ausência de guerra. Só que a pergunta é: quem vai passar uma vida sem ter problemas e dificuldades? Você pode ter tanto dinheiro que for, você pode ter as coisas que a vida pode te dar melhores, os melhores apartamentos, melhores carros, melhores iates, melhores comida. A vida, uma hora ou outra, vai trazer dificuldades para você. E essa é a paz que o mundo dá e a paz que a sociedade também entende. É normal você ver agora, final de ano, eu preciso de um momento de paz, então eu pego meu dinheiro e vou para a praia. Então, sossegado e tal, mas e depois que acaba as férias? Vai voltar para o trabalho do dia a dia? Vai voltar para a rotina? Daí perde a paz? Quando o bolso está vazio, perde a paz? Quando não está com o carrão, perde a paz? Essa não é a paz que Jesus nos dá. Essa é a paz que o mundo oferece. Uma paz limitada, uma paz totalmente presa às circunstâncias. Depende do que está acontecendo. Depende se eu tenho dinheiro, se eu estou bem, se meus filhos estão legal. Só que a vida traz problemas. Como diz Doug Barnett, a vida é um mar de rosas, mas tem espinhos e tudo. E não importa a tua posição. Você pode ser o presidente da república, você pode ser um mendigo. Vai ter problema. E a paz que Jesus oferece, ela deve superar esse problema. É uma paz que está em todo local. E aqui, nós olhamos exemplo de pessoas que nos mostram a paz que Jesus nos está ensinando. Uma paz que não depende das circunstâncias. Você vai ver essas pessoas que têm paz com Deus, desfrutando da paz de Deus. É Paulo e Silas, depois de levar uma camaçada de pau, dentro de uma cadeia, levantar as mãos e cantar louvores ao Senhor. É os discípulos sendo perseguidos, sendo açoitados, enaltecendo ao Senhor. É Nero conduzindo os cristãos para dentro das arenas, soltando os leões para pegar eles, e os cristãos lá, sabendo que iam ser dilacerados pelas feras, levantarem as mãos e cantarem louvores ao Senhor. É você, irmão, mesmo na dívida, mesmo com problemas em casa, mesmo com dificuldade na escola, você mesmo assim bendizer o Senhor. Essa é a paz que Jesus nos dá. Ela transcende a circunstância. E o próprio apóstolo Paulo também nos diz, ela excede todo entendimento. Quando ele estava falando sobre ansiedade, ele diz, olha, quando nós entregarmos a nossa ansiedade ao Senhor, a paz dele vai nos dominar. E ele diz, e a paz que excede todo entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Irmãos, excede todo entendimento, porque as pessoas de fora não vão entender como isso funciona. O mundo vai olhar e vai continuar tentando colocar você na forma deles e dizendo que você vai ser feliz, ter uma paz verdadeira, se você for assim, se você atingir esse objetivo. Daí sim, você vai ter uma paz verdadeira. Só que nós vemos a proposta de Jesus totalmente diferente. Você imagina aquele carcereiro que tinha agredido Paulo e Silas, vendo eles cantar. Que loucura! O que está acontecendo com esses caras? Esses caras têm um parafuso a menos. Imagine as pessoas que convivem com você, sabendo das suas dificuldades, sabendo dos problemas que você está passando, e você continua fiel a Deus. Você não vira as costas para Deus. Você continua exaltando o nome dEle. Isso é incompreensível para a mente humana. Não existe filosofia que explique isso. Não existe teoria científica que explique isso. Uma coisa que explica isso é você ter experiência com Deus. É você estar em Deus. Só assim, somente assim, nós podemos realmente desfrutar dessa paz que às vezes nós mesmos não vamos entender.
as coisas talvez ao nosso redor vão estar complicadas, mas se nós temos paz com Deus, desfrutamos da paz de Deus, ela não é explicável, mas ela é notavelmente percebida na sua vida. Você, independente da circunstância, vai estar bem. E a terceira coisa que nós vemos aqui, a paz de Cristo, ela gera efeitos em nossas vidas. Jesus nos dá a paz dele, uma paz que é dele, que vem de estar em paz com ele, é uma paz totalmente diferente que a paz que o mundo dá, e essa paz, ela precisa gerar efeitos em nossa vida. E aqui nós vemos Jesus falando nesse versículo que lemos: olha, não se turbem os vossos corações, e também não tenham medo. Irmãos, corações perturbados e medo são coisas muito frequentes hoje. Vivemos com medo de tudo, e corações perturbados, angustiados, justamente pela questão da nossa ansiedade. Irmãos, quando estamos em paz com Deus, estamos nele, a ansiedade precisa ser vencida, e é um dos males do século, é algo que tem acabado com a saúde das pessoas ansiosas. Quando eu estou sendo ansioso, e quando nós falamos de ansiedade, nós como pastores, até nós, às vezes falamos com muita cautela, porque é algo que está tão presente na sociedade de hoje, que muitas vezes até nós mesmos podemos cair nisso. Agora, ansiedade é pecado? Irmãos, se nós formos fazer uma análise bíblica bem profunda, é pecado. Ansiedade é pecado. É claro que daí alguns vão colocar níveis de ansiedade, né? Independente disso. As palavras de Jesus, elas são bem claras. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Vocês não têm suporte para isso. Vocês não vão desfrutar da paz se vocês andarem ansiosos. Antes, confiem em mim. Dá uma olhada, gente, para os passarinhos. Olha os pardais. Eles não semeiam, não colhem, vivem. Confiam em mim. Não falta comida para eles. Eles não passam frio. Dá uma olhada nos lírios do campo. Nem mesmo Salomão, rei com maior pompa, se vestiu tão bem. É a vida mais do que você comer e se vestir? Não. Portanto, se entregue a mim. Não podemos andar ansiosos. E daí o apóstolo Paulo lá na frente, que era o mal, que também já estava naquela sociedade, ele vai dizer: gente, não vive ansiosos, mas sabe o que vocês devem fazer? Entra no seu quarto, dobre o seu joelho, e em oração, entregue ao Senhor as suas ansiedades. Irmãos, quando nós desfrutamos dessa paz que Deus deseja nos oferecer, que é diferente da paz do mundo, alguns efeitos precisam acontecer na minha vida. Uma delas é a angústia do meu coração e a ansiedade sair. Porque quando eu estou sendo ansioso, eu estou dizendo: Senhor, eu não posso confiar totalmente em Ti. Eu não posso confiar totalmente em Ti. Irmãos, isso é algo muito sério, que nós cristãos precisamos lutar todos os dias. Quando eu estou tomando as rédeas e preocupado com as coisas da minha vida, com o meu futuro, não estou dizendo que você não deve, digamos assim, fazer a coisa certa, mas essa preocupação que nos aflige, que nos entristece, que nos prende, que nos afasta de Deus, não pode fazer parte da nossa vida. Cada vez que eu fico preocupado, isso tira o meu sono, isso angustia o meu coração com coisas que o futuro pode trazer, ou que o presente está trazendo, eu estou dizendo: Senhor, não sei se Tu é totalmente poderoso para me ajudar nessa causa. Senhor, eu não sei se Tu pode fazer todas as coisas para solucionar os meus problemas. E assim por diante. A proposta do Evangelho, a proposta dessa fé, dessa paz, dessa entrega que o Senhor deseja, irmãos, ela deve ser vista de maneira diferente. Vai vir problema? Vai. Mas eu preciso entender que esse problema está na mão do Senhor.
Eu preciso entender que talvez esse problema que eu estou passando é para cumprir um propósito maior que o Senhor me chamou. Paulo começa a entender isso, e por isso ele é talvez o teólogo maior de todos os tempos. Ele diz, gente, olha, eu passei por naufrágio, eu fui açoitado, eu fui humilhado, fui jogado às feras, tantas outras coisas, mas em tudo isso eu vejo que o nome do Senhor está sendo glorificado. Por isso ele tem a coragem, a ousadia de dizer, não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. E daí ele também diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quer desfrutar de paz, irmãos? Não retém nada no teu controle. Entrega tudo ao Senhor. Viva a sua vida confiando no Senhor. Se nós não fizermos isso, nós não vamos ter essa paz que o Senhor nos oferece. E quando nós olhamos para a nossa realidade cristã hoje, nós vemos que a igreja, os cristãos, não estão vivendo a vida abundante que o Senhor oferece, que é a proposta dele justamente por isso. Nós andamos ansiosos e nós andamos com medo. Essas características precisam sair da nossa vida, medo, angústia, ansiedade, quando nós entendemos o projeto do Evangelho e se queremos desfrutar dessa paz. Vamos colocar em pé, irmãos. Para que nós venhamos desfrutar disso, dessa paz de Deus, repito, você precisa ter paz com Deus. Se você já tem paz com Deus, entregue a Ele a sua vida. Deixa Ele guiar os nossos caminhos. Deixa Ele trazer essa paz que, olha, as pessoas vão olhar para você e dizer, o João é maluco, a Maria perdeu o juízo, porque está desempregada, porque está numa situação difícil, mas continua servindo o seu Deus, passa por mim, dá bom dia, chega na segunda-feira no trabalho, está com um sorriso melhor do que o meu. Isso aí não faz sentido. Irmãos, isso é um privilégio que o verdadeiro cristão tem. Isso é um privilégio apenas para verdadeiros adoradores. Deixe de viver angustiado, deixe de viver ansioso, confie em Deus. Eu faço um convite a você, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Veja se encontra um caso de uma pessoa que confiou plenamente no Senhor e se decepcionou. Você não vai encontrar. Os heróis da fé, que têm as suas falhas e erros registrados, está bem claro. Nos momentos que eles viveram ansiosos, é porque eles tiraram a confiança no Senhor e colocaram neles mesmos. Irmãos, nós precisamos entender que para desfrutar dessa paz, eu preciso entender que o Senhor tem um plano e um propósito para a minha vida e para a sua vida. E se eu realmente entregar a minha vida, deixar Ele cumprir os propósitos e planos dEle, não irão falhar. Não irão falhar. Mas eu vou ter essa vida abundante que o Senhor prometeu. Para o Senhor, não existe plano frustrado. E não existe carta na mão. Não existe opção B. O Senhor não falha. O Senhor não falha. Nós falhamos, inclusive na nossa confiança nele. Finalizo com o exemplo de Abraão. Abraão teve alguns problemas no casamento, dificuldades na criação do seu primeiro filho, porque não confiou plenamente na promessa do Senhor. Abraão, Deus disse, você terá um filho, será a tua prole, encherá as nações e vai ser seu filho e filho de Sara. O tempo passou, Sara não podia dar à luz. Vamos tomar a frente aqui. A ansiedade de Abraão fez ele fazer uma escolha errada.
juntamente com a Sara, trouxeram Agar. E Abraão teve uma segunda esposa para ter um filho. Teve um filho, mas não era o filho da promessa. Um filho que, naquele contexto, trouxe confusão para aquela família. A ponto de, quando nasceu daí o filho da promessa, ele teve que mandar um embora. Irmãos, se nós confiarmos no Senhor plenamente, nós não vamos nos frustrar. E você vai poder todos os dias viver em paz. Amém? Coloque a mão no seu coração e vamos orar. Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. E o que nós queremos nesta manhã é desfrutar dessa promessa que Tu nos fizeste. Que Tu nos dá uma paz, Senhor, que é diferente da paz do mundo. Uma paz que não depende de circunstância. Uma paz que não depende dos momentos, não depende se tudo está 100%. Mas é uma paz incompreensível, porque mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às tempestades, nós continuamos tendo ela, Senhor. Nós agradecemos a Ti por esse privilégio que nos é oferecido, mas nós também entendemos, Senhor, que precisamos desfrutar dele verdadeiramente. Tira a ansiedade dos nossos corações, tira a angústia, tira o medo, tira tudo aquilo que não pertence a Ti, Senhor, e nos ensina, Pai, a entregar nossas vidas totalmente a Ti. Nos ensina, Senhor, a confiarmos verdadeiramente a Ti. Nós sabemos, Senhor, que tudo isso é fruto de busca, de entrega, de confiança, de conhecimento Teu, Senhor. Pai, que venhamos a cada dia Te conhecer mais, para que venhamos a comprovar mais uma vez que Tu és um Deus que não falha, um Deus que não erra, és um Deus que tem todo o poder e tem o controle de todas as coisas em Suas mãos, inclusive as nossas vidas, Senhor. Inclusive, Senhor, os nossos filhos, inclusive, Senhor, os nossos projetos, inclusive, Senhor, o nosso trabalho, os nossos negócios, a nossa família, os nossos estudos e tudo, Senhor, está em Tuas mãos. Nós entregamos a Ti, pois queremos desfrutar dessa paz. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.